Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Hoje temos o grato prazer de apresentar no programa, mais uma vez, o engenheiro civil, consultor de recursos hídricos e auditor ambiental, o engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha, filho do ex-prefeito João Batista da Rocha. Como disse, ele é consultor em recursos hídricos. A mídia, atualmente no Brasil, principalmente no Sudeste, principalmente ainda no estado de São Paulo, está se ocupando primordialmente com a falta de água, essa possibilidade das torneiras secarem completamente. Será que isso vai acontecer? O paulistano está apavorado. Barretos está passando por racionamento. Será que a água vai acabar no mundo? O que será preciso fazer para que esse problema seja sanado? Todas essas questões serão respondidas no programa Quero Saber de hoje pelo engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha, que eu dou a ele o meu boa tarde, a minha recepção mais calorosa.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores da TVB. É uma enorme satisfação que aceitamos novamente o teu convite para estarmos aqui e tentarmos dar a nossa pequena contribuição. Como disse o engenheiro Rocha, como ele gosta de ser chamado, ele é consultor em recursos hídricos, mas ele tem um talento extraordinário para música, para poesia. Ele é editor de vídeos extraordinário. Na net ele sempre está colocando vídeos elaborados por ele, feitos por ele, inclusive músicas que ele compõe, pegando poesias de poetas famosos. Ele já está com o 6º CD. Ultimamente ele já editou 2 CDs num só, praticamente, né? Minhas Canções, o CD 5 e 6, são 2 CDs num bloco só, trazendo canções que ele mesmo compôs em cima de poesias de poetas famosos. E a finalidade, além do seu talento musical, além do seu talento artístico, é entregar esses CDs para as entidades assistenciais gratuitamente. Elas pegam esses CDs, vendem pelo preço que acharem melhor e revertem esses recursos para suas entidades. Então, aquela entidade que ainda não pegou os seus CDs poderá se dirigir ao Rocha e fazer a venda, e aproveitar o recurso para cobrir o déficit de suas entidades. Rocha, parabéns pelo CD, muito bonito, viu? Muito obrigado, Luiz. E as entidades já estão pegando os CDs no seu escritório, na sua casa. Ainda temos ainda CDs para distribuir. É um CD feito com muito carinho, é o nosso hobby, é música. E como você disse, algumas letras de poetas famosos, outras da nossa própria autoria também, né? E que sempre o objetivo, desde o primeiro, sempre foi como hobby e para distribuir para as entidades de benemerência de Barretos. Rocha, mas o assunto que eu quero de você hoje aqui, você é um especialista no assunto. Para mim, em Barretos, você é o que mais entende desse problema de água, né? De recursos hídricos. Onde está a água no mundo, Rocha? Como é que é isso? Você acha que ela vai acabar, Rocha? Como é que está acontecendo? Porque há 10 anos atrás, se não me engano, 10 ou 15 anos atrás, você fez uma palestra no Rotary Club de Barretos e já previu isso. Eu particularmente falei, o Rocha tá louco, não é possível. Acabar a água como? A água é infindável, né? E você já previu isso há 15 anos atrás. Será que as nossas... Se você, que é um simples consultor de recursos hídricos, o entendedor do assunto já previu, será que as nossas autoridades já não tinham essa consciência cívica, essa consciência cidadã? Onde é que está a água no mundo, Rocha? Por que vai acabar? Dá uma explicação geral sobre isso. Você fez aí várias perguntas. Várias perguntas numa só. Numa só. Então eu vou... Vai tentar. Eu vou tentar responder aí. Eu diria que águas estão na superfície e também são subterrâneas. Né? E nós precisamos ter a consciência que a água é o símbolo da vida. Onde não tem água, não tem vida. Tá Isso certo? É verdade. É um valioso recurso e que requer proteção. Sem essa devida proteção, nós vamos sentir a falta que você mesmo está se referindo. Mas não é a falta d'água, a água não está acabando. Não está acabando? Não está acabando. É a mesma quantidade que existia lá nos primórdios, há 3 milhões de anos atrás, né? É a mesma de hoje. E por que os rios estão secando? A cantareira já não tem água, então, já não tem água nenhuma? Aí é que vem a explicação. Você tem muita água. São Paulo tem muita água. Ô, Luiz, você tem lá o Tietê, você tem os demais rios de São Paulo. Acontece que ela está poluída. A represa Billings, né? Você tem totalmente poluída. Totalmente poluída. E agora vão buscar água lá. Então, o problema maior é que o ser humano está fazendo uso de uma água que outrora ele captava de uma certa pureza, né? E devolvia para a natureza de uma forma bem mais contaminada do que ele pegou, né? Mesmo até sem tratamento. E você hoje não consegue mais encontrar em natura uma água limpa até mesmo para beber, para dessedentar.
Então, esse é o grande problema, é a quantidade de água poluída que existe. Então, São Paulo tem muita água, mas água poluída, que para tratar demanda investimentos pesados, né? Tem como, não, qualquer água é possível de tratar. Tem um rio na Inglaterra, né, que foi tratado, né, no centro, Foi né? despoluído. Foi despoluído totalmente, o Tâmisa, né? O tá Tâmisa, certo? né? Uma determinada época, o parlamento se reuniu e não conseguiu fazer a reunião, o tamanho era o odor que exalava, né? do Tâmisa. Do Tâmisa, né? A partir dali fizeram investimentos maciços, tá certo? E que hoje está despoluído e voltou, inclusive, a ser piscoso o rio. E o Brasil tem investimento, tem recursos financeiros para despoluir o Tietê, represa Billings. Então, esse é o grande problema. Você tem que fazer investimentos pesados para cessar a causa da poluição, que é o tratamento do esgoto. Então, você tem que investir em infraestrutura para que esse esgoto não seja lançado in natura nos rios e, de certa forma, poluindo. Esse é o grande... Então, o tratamento do esgoto é o primordial. Você tem que cessar. Não adianta você captar água poluída e tratar e depois continuar jogando poluição. Num primeiro momento, o que você tem que fazer é cessar, jogar o esgoto in natura nos rios, para que você tenha uma água menos poluída e possa tratar. Então, a água tem. O que não tem é água pura, com um custo menor para ser tratada. Uma água, para você fazer um tratamento por osmose reversa, que é uma filtragem, né, que limpa tudinho a água, deixa ela purinha, própria até para beber, colocando novamente os sais minerais que precisam ter nessa água. Você não pode ingerir uma água puríssima, você não pode ingerir, faz mal. E a osmose reversa retira tudo, tá certo? Até vírus que tiver alguma contaminação ali, a filtragem é tão perfeita que retira tudo. Você depois coloca novamente os sais minerais e ela se torna potável. Mas, como eu ia dizendo, isso tem um custo. Os navios... Você fala, apenas interrompendo um pouquinho, apenas para citar o exemplo do Cantareira, aquela represa, né, Sim. do Cantareira ali. Totalmente seco. Onde é que está a água do Cantareira? Porque falta chuva, evidentemente, não, mas aí onde é que está essa água? Você então não deixou eu acabar de responder a primeira pergunta, já me fez uma outra pergunta mais cabeluda ainda. Mais cabeluda. Então eu te pediria um pouquinho de paciência, a gente chega lá. Isso. Tá certo? Mas eu vou te responder adiantando. Imagina que você tem uma conta no banco, Luiz, e que você põe nesse banco, nessa conta, uma quantidade X de dinheiro. Mas todo mês você retira mais do que você põe. Chega uma hora que o que você está pondo não cobre o déficit mensal do que você está retirando. Então, a analogia que eu faço é isso: a natureza repõe através de chuva. No período da vaca gorda, né, ou da chuva gorda. Da chuva gorda, né? E no período da chuva magra, que você tem que retirar, que você acumulou, tá certo? Esse reservatório teria que suprir. O Cantareira foi dimensionado, tecnicamente, para servir uma população de São Paulo de 5 milhões de habitantes durante 15 anos. Uma projeção para 15 anos. O que aconteceu com a população? A população cresceu assustadoramente. E pulou, né, para 20 e tantos milhões de habitantes, tá certo? Perde um pouquinho, talvez, para o México. E o investimento para suprir a necessidade desse projeto, que venceu agora em 2015, os 15 anos para qual ele foi dimensionado... venceu agora? Venceu agora. Então já teria que ter um outro investimento para essa demanda crescente. Porque você tirou mais dinheiro do banco do que a natureza repôs. Então, sabidamente que uma hora você ia entrar no vermelho. E foi o que aconteceu. O grande problema... Então teria que ser ampliado a Cantareira. Não é só esse. Existem outros projetos que deveriam ter sido feitos. Existe o projeto São Lourenço. É um projeto grande e que não foi dada a devida atenção, não foi feito os investimentos necessários para resolver a pressão de água de uma grande metrópole como São Paulo. Tá certo? Agora, buscar água onde já está faltando, que é Paraíba do Sul, que abastece o Rio de Janeiro,
vestir um santo e desvestir o outro. Talvez não seja... Você acha que essa não é a solução para São Paulo? Não é a solução adequada. E vão investir muito agora Pode nisso. ser uma solução emergencial, mas não é uma solução inteligente. Você tirar de um lugar que está faltando. Talvez você tenha que partir para outras soluções. O grande problema é o administrador, que não gosta de fazer investimento em infraestrutura. É cano que você coloca debaixo da terra que tampou não aparece. Rocha, nós terminamos o primeiro bloco, você vai continuar no segundo bloco. Vamos abrir espaço agora para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o engenheiro e consultor de recursos hídricos. Rocha, a água está faltando Cantareira, né? Onde é que está essa água no mundo? Então, Luiz, vamos entender um pouquinho isso aí a nível... Para depois nós chegarmos em Barretos, global, evidentemente, lógico. O importante é saber saber Barretos. De água existente no planeta, segundo os hidrólogos, os entendidos, é de 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos. Para você ter uma ideia, é como se você pegasse uma camada de espessura de 2,7 quilômetros e espalhasse essa água em volta de todo o planeta, se isso fosse possível. Sim, sim. Então, essa é a quantidade de água que existe na Terra. Tanto é que, superficialmente, olhando do espaço, você vê aquele azul e fala, pô, o planeta água. Né? De vez de ser planeta Terra. Mas não é bem assim, porque o diâmetro da Terra é de 12.740 quilômetros. Então, não é só esses 2,7. Você tem um núcleo de 3.470 quilômetros, um manto de 2.900 quilômetros, então você tem um raio da circunferência da Terra de 6.370 quilômetros. O volume de água de 1,35 bilhão de quilômetros cúbicos, se fosse espalhado, então cobriria essa camada de 2,7 quilômetros da Terra. Mas aonde que está essa água? 97,32% dessa água estão nos mares e nos oceanos, certo? Nas calotas polares, 2,07%, tanto na Antártica como no Ártico. Águas subterrâneas, 0,6%. Guarda esse número, 0,6%. 0,6% de água subterrânea no mundo todo. Isso. Lagos e pântanos, 0,0094%. Isso é muito pouco. Muito pouco. Nos rios, 0,0003% de água. Rios, água doce. Água doce. Comparado com a água subterrânea, que era 0,6%, a diferença é muito grande. Muito grande. E mais ou menos em igual quantidade dos rios superficialmente, 0,003% em forma de vapor na atmosfera. Então, a nível global, essa é a quantidade de água. Você tem 97,32% de água salgada contra 2,08% de água doce. Podia ser exatamente o contrário, seria bem melhor para o mundo. Então, né? Você vê que a fatia do queijo de água doce é de apenas 2%. Mas mesmo essa fatia dos 2%, 77% delas estão lá nas calotas polares em forma de gelo, de difícil acesso. Sim, sim. Tá certo? A água subterrânea corresponde a 22%. Isso pegando só a parte de água doce, tá certo? Lagos e pântanos, 0,35%. Nos rios, 0,11%, 0,011%, e na atmosfera é igual quantidade. Então, se você fizer essa análise, tirando só mesmo a parte da água doce disponível, é uma pequena quantidade que o ser humano tem acesso. Grande parte dessa água é subterrânea. Por isso que a tendência hoje é ir buscar água subterrânea, porque é onde você vai encontrar. E de uma forma ainda
de certa forma, limpa. Temos aqui, no caso de Barretos, 50% da água de Barretos vem do aquífero Guarani. 50%? 50%. Os outros 50% vêm do Ribeirão das Pitangueiras. A pergunta que eu ia fazer justamente é de onde vem a água de Barretos. Mas vamos chegar lá por enquanto. Isso, então, mais ou menos 50% superficial, 50% subterrâneo aqui em Barretos. E, de certa forma, nós não estamos tão críticos como o caso de São Paulo. Se você pensar em termos globais de bacia hidrográfica do Brasil, nós temos 3 grandes bacias. A do Rio Amazonas, a do Rio Paraná e a do Rio São Francisco. E de cada 100 litros de águas que existe no mundo, 12% está no Brasil. 12%? 12%. Então, para cada 100 litros de água, 12 litros está aqui no Brasil. Nós estamos muito bem servidos. O que acontece? Você tem muita água lá no norte, no Amazonas. E lá a densidade populacional é muito pequena. Ao passo que aqui no centro-oeste, sul, sudeste... População grande. População grande e pouco recurso. Pouco recurso. Tá certo? Então, essa distribuição que é um grande problema. Tá certo? As bacias hidrográficas, você tem muita água no Amazonas, em torno de 45% de tudo, só que a densidade populacional lá é pequena. Então, 70% da água está na região norte, 3% apenas no nordeste, no sul e sudeste com 6% e centro-oeste com 15%. Essa é a distribuição da água que você me perguntou a nível de Brasil. Vai faltar água? O racionamento de água na região metropolitana de São Paulo, dizem que está na iminência de começar. Ela já começou faz muito tempo, Luiz. O racionamento, né? Acontece que, politicamente, para o candidato, ele não vai admitir isso nunca, que está faltando água, porque ele sabe que isso pode ser traduzido momentaneamente em votos. Da mesma forma que a candidata a presidente disse que não iria mexer nunca nos dividendos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E a vaca tossiu. Tossiu. Tá certo? Tá mexendo. Então, uma coisa é a promessa do político antes da campanha. Outra coisa é depois da campanha que já foi conquistado o voto. Então, tem mais 4 anos para poder a gente sofrer as consequências, né, dessas políticas, de que, de certa forma, não foi feito o investimento necessário para que não ocorresse tamanho descontrole, né, da necessidade de água versus aquilo que foi buscado para captar novos recursos. Porque você falou que a água existe, não diminuiu o volume de água, mas ao mesmo tempo você disse que o político nunca vai admitir a falta de água. Onde é que está a contradição nisso aí? Onde é que está O problema, Luiz, não é a falta de água, e sim o excesso de poluição. O excesso de poluição dessa água. Dessa água, tá certo? Nós devemos considerar, em primeiro lugar, que nos últimos anos tem sido abaixo do normal as precipitações. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Só que os administradores sabiam disso há muito tempo atrás. Os próprios órgãos de imprensa estão mostrando isso. Você mesmo se referiu a uma palestra que eu dei há 10 anos atrás no Rotary, nas maçonarias, nos Lions, né? Em toda a região aqui eu fui mostrando esses dados, e pouca gente não deu a importância que teria que ser dada ao assunto, né? Então, é possível... Já naquela época que você deu essa palestra, as prefeituras e os governos estaduais já deviam mobilizar as populações para saber economizar água, né? Não usar a borracha como vassoura para lavar a calçada. Um exemplo disso, que eu sempre coloquei nas minhas palestras, é que a nossa unidade de medir água aqui é metro cúbico. Você paga por 1.000 litros de água uma certa determinada tarifa. Em outros países onde não tem água, a unidade de medida é gota. É gota? Então, é uma diferença muito grande. Muito grande. Tá certo? Você, inclusive, o reuso da água nesses países onde não tem é muito grande.
Você tem que usar aquela água que se você serviu dela, você tem que tratar para reutilizá-la de uma outra forma. Porque simplesmente você não tem essa água. Então você tem que tratá-la de uma forma racional. Os nossos pivôs aqui, tá certo? Precisam de pelo menos 5 a 6 metros cúbicos por hectare para irrigar, por aspersão. Lá eles irrigam por gotejamento. E ainda controlam a planta ligados a um computador para colocar a necessidade de gota de água que a planta exige, juntamente com seus nutrientes. Junto com aquela gotinha de água vai o nutriente da planta. Ah, vai o nutriente. Então é a fertirrigação. Mas eu vi uma reportagem que parece que no Paraná já está sendo irrigado as plantações com gotinhas também. Exatamente, a falta de água leva a isso. Leva a isso, né? Porque você tem um conflito muito grande que nós vamos ter agora, daqui para frente, cada vez mais gritante, que é o conflito do uso perante a legislação. A legislação é muito clara. Em primeiro lugar, vem a dessedentação humana, o abastecimento das cidades. Depois, vem a dessedentação de animais. Se você tiver uma criação de animal, ela é prioritária em cima de uma irrigação e de uma indústria. O animal também é prioritário, né, em cima do indústria. A legislação é clara. Primeiro dessedentação humana, depois dessedentação de animais, aí vem os demais usos. Agricultura, indústrias e tudo mais. Nós já estamos tendo um conflito aqui em Barretos, pela primeira vez, parou-se a captação de água no Pitangueira por falta de água. A indústria também teve que dar férias coletivas por falta de água. Tá certo? Então, há que se pensar nisso daí. Vamos então abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos a esse assunto palpitante, um assunto que mexe com a atenção de todos nós, a falta de água ou a possibilidade dessa água não vir mais às nossas torneiras da maneira com que nós queremos. Voltamos em seguida com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o consultor de recursos hídricos, engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha. Rocha, você disse que Barretos, as indústrias estão sentindo a falta de água e ao mesmo tempo a água não acabou. Então, essa água que existe é suja, né? E como é que nós precisamos fazer para torná-la uma água limpa? É muito fácil, Luiz. Da onde que vem essa sujeira? A primeira delas vem da própria atmosfera quando a chuva. As primeiras gotas de água caem e vão encontrar a poluição que está no ar. Essa água vai, de certa forma, as primeiras chuvas trazer, né, fazer a limpeza desse ar. Então, essa é a primeira sujeira que tem a água limpa que foi para a atmosfera, ao retornar em forma de chuva, já encontra essa sujeira na poluição atmosférica. Mas a grande quantidade está nos esgotos urbanos, né? Industriais não tratados. E do lixo carregado pelas chuvas, né? Para dentro dos próprios cursos d'água, né? Das bacias hidrográficas. Então, essa é a grande contaminação. Então, há uma tendência mundial de se usar a água de reuso. Aqui no Brasil... É tratar a própria água do esgoto. Do esgoto, né? Então, eu estava dando o exemplo, o astronauta, quando vai nas suas viagens espaciais, ele tem lá um sistema de tratamento que eu me referi no início, que é a osmose reversa, que retira a água até das fezes, da urina, e ele bebe essa água limpinha novamente. É possível tratar? É. Os navios, os submarinos, os aviões aí que ficam muito tempo no ar, todos eles têm esse sistema de tratamento. Ah, tem esse sistema de tratamento? Os navios, tá certo? Os submarinos. Então, chama-se osmose reversa. Você tira toda a impureza da água. Tem um custo? Tem. Da ordem de $5 um metro cúbico. Mas aí eu digo para você o seguinte. Recentemente eu fiz uma viagem para o leste europeu. Fui até a Rússia.
E nos hotéis, eu cheguei a pagar de 3 a 5 euros por uma garrafinha de 250 ml de água. E quando eu falo em pagar $5 o metro cúbico por 1.000 litros, parece uma coisa exorbitante. Mas aonde você não tem água nem para beber, para lavar, para escovar um dente, você tem que usar uma água mineral, porque a água que tem é poluída, que é oferecida, mesmo em hotéis 5 estrelas, tá certo? Você é obrigado a fazer e pagar caro por isso aí. A água lá é poluída? Poluída. Nem em todos os lugares, mas em alguns lugares que a gente passou, tá certo? Os rios, se você vê, a cor da água é uma poluição danada, né? Então, há que ter esse tratamento de fazer essa limpeza das águas. Então, a água no planeta, Luiz, ela tem um ciclo, tá certo? E esse ciclo precisa ser entendido, porque se ele for quebrado de alguma forma, por algum acontecimento, por exemplo, um desmatamento, ele atrapalha de tal forma um ciclo da água que nós, para quem não sabe, tem muita água que nós temos aqui no sul-sudeste que vem lá da Amazônia, pela evapotranspiração. Você vai dar uma explicação por que o desmatamento da Amazônia atrapalha a chuva aqui no estado de São Paulo, então, ou no sudeste, ou no centro-oeste. Se você quebra esse ciclo da água, por algum motivo, vamos pegar o desmatamento como exemplo, uma árvore de grande porte consegue, por evaporação, colocar na ordem de 2.000 litros de água na atmosfera, que ela retira pelas suas raízes do solo úmido, né, e coloca isso em forma de vapor. Juntando essa água da transpiração da planta com a evaporação pelo calor do sol, tá certo? É que nós chamamos de evapotranspiração. Essa grande quantidade de água que tem lá, que os hidrólogos falam que é mais até do que o próprio volume de água do rio Amazonas, em forma de vapor. Sim. Ela é caminhada, bate na cordilheira dos Andes, através dos ventos, e vem para o sul-sudeste. São os chamados rios voadores. Já deve ter ouvido falar esse termo. Essa evapotranspiração... Evapotranspiração é toda a água em forma de vapor que tem na atmosfera. Sai das árvores e uma parte que é a transpiração das árvores. Tá certo? E mais a evaporação. Então aí que está o segredo, né? O desmatamento atrapalha nesse ponto. Você está desmatando da ordem de um campo de futebol por segundo. Isso por... Na floresta, em média, na floresta amazônica. É muita coisa. Por segundo? Campo de futebol? Um hectare. Em campo dá 50 por 100. Vamos botar 100 por 100. Seja 5 segundos. Um hectare a cada 5 segundos. Tem que ter uma tomada de posição urgente nisso. Esse é o grande problema. Recurso a gente tem, as multas são aplicadas, mas depois não são cobradas. E os próprios órgãos de fiscalização, muitas vezes, são aqueles que vendem as facilidades. É isso que precisa mudar no país. Tá certo? Para que é possível acabar? É possível, sim. Basta ter vontade política e realmente fazer cumprir, tá certo, a legislação. O que não é cumprida nem aqui no município de Barreto, quando eu me refiro à proteção das nascentes. Porque muita gente fica perguntando o que tem a Amazônia a ver com o estado de São Paulo. Mas tem tudo, né? Mas a água que vem de lá, a grande quantidade das nossas chuvas aqui são provenientes de lá. De lá, isso está provado, tá certo? Estudos sérios. Os rios voadores. Eu tenho no meu site um artigo de mais de 50 páginas. Você pode até falar sobre o seu site, que muita gente pode consultar e saber, né? É www.outorga.com.br. Lá estão todos os artigos que eu escrevi para o jornal O Diário, desde que eu comecei a escrever, desde o número 1 até o último que eu postei. Só que o artigo era restrito a 20, 30 linhas, e tem muitas vezes que a gente aprofunda na pesquisa daquele assunto e acaba resultando até às vezes uma apostila sobre aquele determinado assunto. Né? Um que eu me lembro sobre os biomas do Brasil. Eu acabei fazendo quase um livro sobre os biomas, né, através de pesquisa na própria internet, né, sobre os vários biomas que existem no Brasil. Mas, enfim,
Está disponível no site todas essas músicas que eu compus, o CD, as músicas dos amigos. Eu tenho lá vários amigos que escolhem as suas 10 músicas preferidas e eu coloco lá as músicas preferidas do amigo Zé Henrique de Freitas, as músicas preferidas do amigo João Monteiro de Barros. Está tudo lá. Luiz Antônio Monteiro, está lá as 10 músicas preferidas dele. Então tem muita coisa no site, mas muita coisa mesmo. Além desse problema da água, que é importante a pessoa saber. Todos esses artigos. Nesses artigos você vai encontrar uma gama muito grande de temas, né? E a maioria deles ligada à parte ambiental. Voltamos ao problema que você estava falando sobre... Então, o ciclo da água. Você precisa de praticamente 2 forças. Uma é a energia solar, que vai aquecer essa água e fazer ela evaporar, juntamente com a transpiração das árvores. Depois, lá nas nuvens, ela sofre um resfriamento e volta em forma de chuva. Quando essa gota cria um determinado peso, através da força da gravidade, ela retorna para a Terra. Então, esse é o ciclo da água, tá certo? Ela evapora, vai para as nuvens, transforma em vapor e depois ela volta. Aí você tem um escoamento superficial e tem uma parte desse escoamento que infiltra, que vai alimentar a superfície freática e também os aquíferos, né? E você viu naquelas porcentagens do início da nossa conversa que 0,6% da água doce ela é subterrânea. Mas você tem que fazer um grande investimento para ter acesso a essa água. O aquífero Guarani aqui em Barretos está da ordem de 1.100 metros de profundidade. Dá uma explicação, o que é esse aquífero Guarani, que muita gente não entende. Muita gente fala em aquífero Guarani. É uma grande quantidade de água numa bacia sedimentar. Então tem muita gente que imagina que lá embaixo tem um rio de água corrente. Não é bem assim. Uma bacia sedimentar, imagina uma rocha bem porosa, uma pedra pome, né? Que você usa até para ralar o pé, para fazer as limpezas e tudo mais. A água está no interstício dessa rocha porosa, sob uma determinada pressão, tá certo? Então tem grande quantidade de água, só que esse aquífero, ele é partimentado. Pode acabar a água num determinado local e continuar tendo água no vizinho, no partimento seguinte. Aqui em Barretos nós temos um poço no aquífero Guarani, na fazenda do Nestor Leonel, que é uma água completamente diferente da captada pela cidade. É uma água que ela é salobra, uma certa quantidade de sal, e ela também tem grande quantidade de flúor, que se você tomar dessa água te dá uma doença chamada fluorose, que vai te pretejar teus dentes. Se esse flúor for acima da quantidade recomendada. Se ela for na quantidade certa, é até aplicada aqui na estação de tratamento de água de Barretos, que foi implantada na gestão do meu pai, e que vai diminuir a quantidade de cárie. Mas isso ela tem que ser controlada, essa quantidade de flúor. Mas você vê que é uma água completamente diferente da água dos 2 poços que abastecem Barretos, que é o da saída das comitivas, tá certo? E o outro da saída de Guaíra. São os 2 poços que atingem o aquífero Guarani. Esse aquífero Guarani, a extensão dele qual é? Ela é muito grande, tá certo? São vários países até. São vários países? São vários países. Mas só que 70% da água desse aquífero está aqui no Brasil. É que ele não passa em São Paulo. Então não adianta querer perfurar um poço lá que não vai atingir o aquífero Guarani lá. Na cidade de São Paulo não passa? Na cidade de São Paulo não passa. Tem que buscar outras alternativas. Até mesmo de buscar água no Rio Tietê, a jusante, num ponto um pouco mais distante de São Paulo, onde essa água já não é tão poluída pela dissolução da quantidade de afluentes. E que é um custo de tratamento mais barato. Eu dou o exemplo de Nova York. Você pode dar esse exemplo no próximo programa? Perfeito. No próximo bloco? Perfeito. Vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo o consultor hídrico Luiz Antônio Batista da Rocha.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o consultor de recursos hídricos, engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha. Você no bloco anterior ia dar o exemplo de Nova York. Então, é um exemplo de investimento a longo prazo e que os nossos governantes não gostam de aplicar nessa infraestrutura. Nova York foi buscar água a 400 quilômetros de distância. Comprou as terras onde estão essas nascentes. Certo? E os fazendeiros cuidam, recebem por esse cuidado dessas, são os cuidadores da água. E bombeia a 400 quilômetros, uma obra que durou 30 anos. Imagina aqui no Brasil se os nossos administradores, os nossos gestores públicos fazem investimento por uma gestão além da dele. Dificilmente. Difícil. De 4 anos, quando muito, quando o mandato é prorrogado. O meu pai teve seu mandato prorrogado por mais um ano. Ele teve uma gestão de 64 a 69, na época da ditadura. Não tinha contribuição nenhuma do governo estadual, não tinha aporte de governo estadual, e nem muito menos federal. Todos os investimentos que foram feitos com recursos próprios. Ele tinha 2 engenheiros, aliás, um engenheiro, que já foi até prefeito de Barreto em gestão anterior. E o outro era o arquiteto Mário Basto, que havia acabado de formar e cuidava da parte de aprovação de planta. Ele tinha esses 2 profissionais de engenharia. O outro engenheiro? O outro engenheiro era o João Ferreira Lopes, que foi prefeito de Barreto. Era o único engenheiro. E o engenheiro João Rocha também, que ele dava os palpites dele. Segundo o Mário Basto, tá certo? Ele ia fiscalizar as obras pessoalmente. Mas, enfim, ele foi apelidado de João Tatu. Por quê? Porque ele abriu buraco na cidade inteira para colocar a tubulação que aí está. Tá certo? Que na época era um ferro fundido. Então, os canos que estão aqui hoje estão com 45 anos no mínimo de vida útil. E de ferro fundido. Que em contato com a água que tem oxigênio, enferruja, tá certo? Vai criar uma certa crosta realmente. Não existia naquela época tubulação de PVC de alta pressão, esses tubos azuis que você vê aí, que o SAI utiliza hoje. Né? Então era ferro fundido. E que essa tubulação carece de ser trocada. Porque ela já contribuiu com a vida útil. Agora, quem é que gosta de cortar asfalto, tá certo? E colocar um grande investimento de cano embaixo da terra, tampar e depois não aparece mais esse serviço? É porque normalmente eles falam que os políticos não gostam de fazer nada, nem uma infraestrutura debaixo da terra, porque não aparece, né? Exatamente, eles gostam de fazer praça iluminar e tal. Iluminar a praça. O João Batista da Rocha, meu saudoso pai, pegou o bairro Primavera, da gestão anterior a dele, todinho asfaltado, e sem 1 metro de cano de água e de esgoto embaixo. Então ele teve que cortar um asfalto novinho do bairro Primavera para colocar água e esgoto, porque o prefeito anterior havia pavimentado e não tinha feito a infraestrutura. Então esse investimento é que é necessário. Mas de todos os problemas enfrentados, Luiz, na humanidade, a superpopulação é a de maior consequência. Não tenha dúvida disso. O meio ambiente está sob permanente pressão devido à demanda por energia e recursos, porque nós não estamos só vivendo a questão da falta de água, nós estamos vivendo também a falta de energia. E que no caso do Brasil, ela é eminentemente de fonte hídrica. Tá certo? Eu, na minha vida profissional, trabalhei na construção de 8 hidrelétricas, sendo a maior delas Porto Primavera, lá no Pontal do Paranapanema. E que depende da água para gerar energia. Vamos falar um pouquinho da água em Barretos. Mais especificamente, já falamos muito sobre a água no mundo, sobre precisamos reusar essa água. Pelo que eu estou entendendo, a água não falta, então o problema é reuso. No Brasil, tem alguma cidade, por exemplo, Campinas, que me parece que seria a primeira cidade brasileira a fazer o reuso dessa água de esgoto e tal, né? A despoluir toda essa água para lá voltar às torneiras, para que fosse usada. Eu daria um exemplo para você de onde já tem um uso 100% de água dessalinizada, que é onde você vai fazer lá passeios turísticos, que é naquela ilha lá, como é que chama? Ilha Fernando Noronha. Fernando Noronha. A captação de água da Fernando Noronha é feita no mar.
é feito um tratamento por osmose reversa e essa água é oferecida à população local e aos turistas. Vamos voltar a Barretos. Como é que está a água em Barretos? Água de Barretos, 50% vem da superficial do Pitangueiras e uma pequena parte ali da bombinha do córrego do Aleixo, que é tratada na estação onde fica o SAI, ali que é chamada de Estação da Barone. E a captação da Pereira, 800 metros cúbicos por hora, é lá na ETA da Pereira, feita na gestão do meu pai. A outra grande quantidade de água vem de 2 poços profundos, que outrora dava 500 metros cúbicos por hora e hoje está dando da ordem de 250 a 300 metros cúbicos. Tá certo? Esses poços estão abaixando o nível da ordem de 100 a 150 metros. A quantidade de água explotada, você não consegue explotar mais, porque com o abaixamento dessa pressão do aquífero, você teve que colocar uma bomba de diâmetro menor e que não consegue explotar mais os 500 metros cúbicos. Não é que acabou a água do aquífero Guarani, é que você teve que colocar uma bomba de menor diâmetro, porque à medida que vai fazendo aprofundamento para atingir o aquífero, ele foi diminuído o diâmetro dessa perfuração. Então a bomba não consegue explotar mais a mesma quantidade que explotava outrora. Então, basicamente, a água de Barretos é essa. Agora, existe uma previsão deixada pelo prefeito Manuel de um novo estudo, de uma nova captação de água que Barretos já está necessitando, que é a captação do Rio das Pedras, que também tem uma bacia de 100 km², igualzinha, por sinal, à bacia do Pitangueira, e que permitiu uma outorga dos mesmos 800 metros cúbicos por hora, concedida pelo DAI, que é o Departamento de Água competente a conceder a outorga em rios estaduais. Nós corremos problema aqui em Barretos, de repente você abrir torneira e não ter água, como é que é? Nós corremos esse perigo? Nós estamos vivendo isso aí. Isso. Nós estamos vivendo sobre uma exceção até nós estamos com energia racionada, com a água racionada, tá certo? O que nos causa espécie é você ver postado nas redes sociais ali o sorvetão vazando água dia e noite, tá certo? Adutoras estourando por excesso de pressão na rede, né? E às vezes até no mesmo local onde já havia estourado anteriormente, e que depois, para você arrumar essa adutora, você acaba injetando na rede uma água suja, tá certo? Com terra barrenta, e que vai acabar depois saindo na torneira de alguém. Foi o que aconteceu recentemente, que a televisão acabou mostrando. Vai reclamar, tá certo? E aí não tem nada de ser um termo meio estranho que usaram, né? Infelizmente, né? Mas é uma questão natural, que uma coisa o tubo já deu a contribuição de vida útil dele, tá certo? Inclusive está reduzindo até a sessão de trabalho desse tudo, vai aumentar a pressão. A tendência é estourar cada vez mais, né? E a outra é essa sujeira que as próprias análises requeridas pelo senhor promotor público vão dizer qual que é a substância que está causando aquela sujeira na água. Qual é a solução para Barretos? Veja o seguinte, a água existe, temos racionamento, o que nós precisamos para a coisa não piorar na cidade? É dar sequência à captação do Rio das Pedras, que contribuirá com mais 800 metros cúbicos e daria, acho que, uma folga para mais 20 anos de tranquilidade para o município. Captação no Rio das Pedras. No Rio das Pedras de 800 metros cúbicos e que vai ter um tratamento de córrego do Rio das Pedras, que não tem nada a ver com o Rio das Pedras. Não, é o córrego, né? É um córrego que passa no fundo do Rio das Pedras. Passa no fundo. É justamente ali na confluência. E parece que já tem dinheiro para isso, né? Tem, na gestão do Manuel, ele deixou o projeto elaborado pelo profissional de São Carlos, Dr. Luiz de Bernardi, né? E a estação de tratamento é junto ao poção ali das comitivas. Sei. O atual prefeito entendeu por bem refazer esse projeto. Quem que ganhou a concorrência? O próprio Luiz de Bernardi. Refazer o projeto que ele havia feito na gestão do Manuel, né? Tem um prazo, pelo que eu li no jornal, até abril para apresentar esse novo projeto e fazer essa nova estação de tratamento de água que Barretos já está necessitando. Fechando, a situação do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, é desesperadora, ou Barretos? Como é que você vê isso rapidamente falando? Eu vejo com grande aflição São Paulo.
por exemplo, onde não é só a falta de água, é a falta de energia, nós podemos ter apagões. O diretor da Sabesp veio e disse uma coisa que preocupa demais. 5 dias, sem água, 2 dias com água, para São Paulo é desesperador. E falou, ó, quem tiver dinheiro tem, quem não tiver muda para o interior. Pô, não é bem assim, Luiz. Fecha a indústria, não vai ter água para trabalhar. Recentemente, com o apagão que deu, os altos fornos que esfriaram, perderam tudo. Então, o investimento dos empresários, como é que fica? Isso tudo foi falta do quê? Falta de gestão, falta de injetar dinheiro público em infraestrutura. Infraestrutura, né? Tá certo? Que poderia ter resolvido todo esse problema lá atrás, né? Lá atrás. Aqui nós estamos vendo aqui uma obra de fundo de vale, com a desapropriação de 2 avenidas de lado de cada do córrego. O que seria necessário ali? Apenas o alargamento do canal do córrego, né? Em detrimento de ter tocado prioritariamente a captação de água de Barreto, no Córrego das Pedras. Meu amigo Rocha, o tempo já está no fim, quero agradecer a sua presença. Apenas rapidamente, para quem você faria reverência, uma pessoa da história, em 2 palavras, uma pessoa que você acha que merece a sua reverência? Uma pessoa que transformou o mundo. Olha, eu não iria tanto. Eu faria uma reverência ao meu saudoso pai, que me deu a vida. O famoso João Tatu. João Tatu. Muito obrigado, Rocha, pela sua presença no programa. Fico muito agradecido, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de podermos dar uma pequena contribuição para um assunto de relevância e importância. E por falar em João Batista da Rocha, o grande ex-prefeito de Barretos, o grande professor Valois Cortex, que os alunos da década de 60 têm boas lembranças, professor de inglês, fez uma poesia para homenagear o ex-prefeito João Batista da Rocha. E o Valois chegou na casa dele, na hora do almoço, e citou essa poesia para ele, e o Rocha, prefeito, chorou. Essa é a poesia que tem tudo a ver com o problema de hoje. João Tatu chama a poesia. Mergulhado na terra por muitos anos, num emaranhado de canos, há um sistema desafiando a argúcia dos mandatários. O nosso precioso líquido, moroso e lento, nos dias de mormaço, vencendo a custo seu traçado minúsculo, ia pelas torneiras pingando. Mas um dia, depois de nossa paciência por muito tempo aturar, furando a rocha fria, Rocha, com sua teimosia, resolveu um tatu bancar. Falem as línguas, doam-lhe as ínguas, mas um dia virá em que Barretos toda marchará, limpa, líquida, e sua fé, Rocha amigo, reconhecerá. Muito obrigado mais uma vez, engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha, consultor em recursos hídricos. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Mycelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.